A água é um fator fundamental para a manutenção dos ecossistemas e das relações socioeconômicas. Até 2050, a demanda global por água ultrapassará em 44% os recursos disponíveis anuais. O ciclo hidrológico mobilizado pelo processo de evaporação, condensação e precipitação dos rios, mares e lagos garante seu reaproveitamento. Porém, o tempo para reaproveitar é bem diferente de seu ritmo de exploração. Até 2025, 5 bilhões de pessoas não terão acesso à água potável e viverão em condições de escassez. E quando se fala em escassez, não se deve só pensar em falta d'água, devido a mudanças climáticas, mas também deve-se pensar sobre sua qualidade, o que poderá inviabilizar seu consumo. Excluindo a água congelada dos polos, a água doce representa apenas 0,6% do total. Disso, 98% estão contidas nos aquíferos e apenas 2% em rios e lagos. Há poucas regiões do mundo ainda livres dos problemas da perda de fontes potenciais de água doce, da degradação de qualidade da água e poluição das fontes de superfície e subterrâneas. O Brasil, apesar de apresentar privilegiada disponibilidade hídrica, possui escassez elevada, principalmente pela sua má distribuição. 73% da água disponível encontra-se na bacia amazônica, que é habitada por menos de 5% da população. Aliado a isso, o cenário de crise hídrica resulta também de mau uso e gerenciamento inadequado, bem como a eventual falta de investimentos e de políticas públicas adequadas no setor. Segundo o governo federal, 37% do desperdício de água tratada no país se dá por falhas nas tubulações de fraudes e de ligações clandestinas. No mundo inteiro, cerca de 30% destinam-se à atividade industrial e uso doméstico. Porém, a maior parte, 70%, é utilizada para a irrigação de plantações e grande parte dessa água não pode ser aproveitada, pois encontra-se contaminada por produtos de uso agrícola, pesticidas e fertilizantes, os quais são considerados como ameaça potencial à qualidade das águas subterrâneas, principalmente quando os aquíferos estão localizados ou próximos de uma região utilizada para atividades agrícolas. O Brasil é o maior consumidor do mundo. Consumimos o equivalente a 7,3 litros de agrotóxicos por pessoa todo ano. De 1º de janeiro a 14 de maio deste ano, o Ministério da Agricultura validou 169 defensivos agrícolas, um recorde desde 2005. Estudos têm revelado que, em áreas de intensa atividade agrícola, sobretudo quando essas áreas constituem as zonas de recarga dos aquíferos, é cada vez mais comum a ocorrência de agrotóxicos na água subterrânea. Nós sabemos da importância desses insumos para impulsionar a produção de alimentos, mas também devemos lembrar que eles podem ser ameaças ambientais, assim como podem acarretar problemas de saúde. Os agrotóxicos contaminam águas superficiais, impregnam o solo e alcançam as águas subterrâneas, e, para piorar, são difíceis de serem removidos pelo processo convencional de tratamento de água, o que, como já foi dito, inviabilizaria seu uso. A escassez hídrica ocorre por diversos fatores naturais e antrópicos, como a emissão de gases de efeito estufa, gerado pela queima de combustíveis fósseis, mas também pode ser causado pelo desmatamento de biomas, como a Amazônia. Cada vez mais tem sido demonstrada a inter-relação entre regiões distantes, como o Norte e o Sudeste. As chuvas que se precipitam sobre a região Sudeste não se originam da água evaporada pela floresta amazônica, de modo que o desmatamento nessa região interfere na dinâmica de circulação atmosférica, confinando o fluxo de umidade na própria região amazônica, onde provoca inundações e reduzindo a precipitação nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. O prestígio que a Amazônia tem no Brasil é maravilhoso. O desmatamento da maior floresta tropical do mundo é monitorado internacionalmente. Porém, existe um outro bioma tão importante quanto a Amazônia e que recebe menos atenção: o Cerrado. Considerado o segundo maior bioma do Brasil, se espalhando por 8 estados diferentes, o Cerrado desempenha um papel crucial na questão dos recursos hídricos. É ali onde nasce grande parte dos rios que abastecem as principais cidades do país. Isso sem contar que o bioma abriga a maior parte da agricultura e produção de alimentos do país. A água que chove penetra o solo e fica armazenada na rocha porosa, que é distribuída para o Brasil inteiro. Estima-se que, em diferentes proporções, o Cerrado abasteça 8 das 12 regiões hidrográficas do país. A água do subsolo ainda responde por cerca de 90% da vazão dos rios do bioma.
As bacias hidrográficas que possuem nascentes desse bioma são de extrema importância para a geração de energia elétrica, que são nas bacias do Paraguai, São Francisco e Tocantins, que têm importante contribuição para a geração de energia elétrica através das diversas usinas hidrelétricas presentes em seus rios. Porém, o desmatamento só cresce no Cerrado. O Cerrado também abrange uma região que abriga três grandes aquíferos: Guarani, Bambuí e Urucuia. As águas provenientes do Cerrado abastecem esses aquíferos, desempenhando então um importante papel na alimentação dos recursos hídricos continentais. A vegetação original do Cerrado tem raízes longas, que entram profundamente no solo e criam caminhos por onde a água pode passar. As pastagens de gado e a produção agrícola já desmataram grandes áreas de vegetação do Cerrado. O agronegócio é a principal ameaça. Com a introdução da monocultura em grandes extensões de áreas, como a soja, eucalipto, a cana-de-açúcar, o algodão ou o milho, as plantas nativas foram substituídas por vegetais com raízes extremamente superficiais, o que, durante o período de estiagem, é bem prejudicial, pois as plantas nativas possuem uma evaporação mais eficiente do que as de plantio, influenciando a produção de chuvas. E temos o modelo de desenvolvimento nada sustentável. A manutenção de reservas hídricas adequadas depende primariamente da proteção de nascentes e de florestas ripárias. O desmatamento e a impermeabilização do solo fazem com que a água da chuva chegue mais rápido aos cursos d'água e ao mar, além de modificar o regime de precipitação. Em áreas desflorestadas e asfaltadas, a água que cai no chão impermeabilizando, sem vegetação nativa ou com pasto, corre muito rápido para dentro dos corpos hídricos, escorre e vai embora, em direção a alguma bacia hidrográfica e segue para o mar ou pode cair no reservatório, que tem superfície muito grande e onde muita água se perde por evaporação. Com essa enorme demanda, tornam-se cada vez mais necessárias soluções que promovam o equilíbrio entre a necessidade humana e a sustentabilidade ambiental. A seguir, alguns bons exemplos de utilização desse recurso tão importante para a manutenção dos ecossistemas.